O Irã reagiu e chamou o ultimato de Trump de ameaça desequilibrada e estúpida. O Carlos Martins agora traz os detalhes. O comando militar do Irã rejeitou a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de destruir a infraestrutura vital do país se não aceitar um acordo para reabrir o estratégico Estreito de Hormuz em 48 horas. Em um comunicado, o general Ali Abdullahi Al-Ibadi qualificou o ultimato de Trump como uma ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida. Em alusão à mensagem a qual Trump advertiu o Irã que desatará o inferno se não reabrir o estreito em 2 dias, o general alertou que o significado simples desta mensagem é que as portas do inferno vão se abrir para os Estados Unidos. Para o professor de Relações Internacionais Sidney Leite, a ameaça do presidente americano pode não passar de um blefe. O Trump, ele é formado, ele não segue uma trajetória clássica no campo da política americana, não é? Ele foi forjado como negociador na indústria da construção civil e, portanto, são as fierce negotiations, as negociações duras, né? E o blefe faz parte, sem dúvida, desta estratégia, desse paradigma de negociação. Mas o que fica difícil da gente visualizar é o que pode ser feito de diferente daquilo que tem sido feito até o momento para modificar essa situação de coisas. O Irã já negou que vai cumprir o ultimato e o Trump não conseguiu mobilizar países para que embarcassem num projeto mais amplo de controle do Estreito de Hormuz. O professor Sidney Leite avalia que o conflito iniciado por Estados Unidos e Israel não parece ter objetivos claros. Eu costumo usar a metáfora da bússola e do GPS, né? É o tipo de conflito que foi dado uma direção, mas está muito longe, não é? Portanto, uma bússola, mas está muito longe da gente ter um GPS identificando o que vai acontecer ou provavelmente, né, ocorrerá a cada passo. O que pode ser feito? Uma invasão por terra? Acho muito pouco provável, né? Se o Trump considera, e aí talvez a palavra inferno seja muito bem empregada, né? Porque o Irã, ele tem uma geografia muito árida, né? Muito dura para qualquer invasor. Aumentar a carga de ataques aéreos, enfim, não está muito claro como o Trump vai conseguir traduzir esta fala, né, esta ameaça, de uma forma efetiva. É muito mais provável que seja uma ameaça que provavelmente não vai se materializar da forma como está sendo anunciada pelo atual mandatário da Casa Branca. A guerra eclodiu há mais de um mês com ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irã, desencadeando uma retaliação que espalhou o conflito por todo o Oriente Médio e abalou a economia global. No Brasil, o receio maior é de uma alta no preço dos combustíveis, que levou o governo a agir para segurar o preço nas bombas. Outra preocupação é com a oferta de diesel, como explica Rodrigo Zingales, diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, Abre Livre. Se a Petrobras começar ou incrementar a importação de diesel, certamente a gente não vai ter problema de abastecimento. Agora, se a Petrobras deixar para os agentes privados essa importação e a Petrobras mantiver os preços nos patamares de hoje, a gente sim corre um risco de problema de abastecimento, exatamente porque 30% do mercado precisa ser abastecido com combustível de fora. E nenhum privado vai pagar mais caro pelo combustível e ter prejuízo ao vendê-lo no mercado interno, porque a Petrobras está com preço mais baixo. Eu acho que a única medida hoje é o governo usar o poder de controle que ele tem sobre a Petrobras para que a Petrobras passe a importar mais diesel diretamente e, consequentemente, fazer um balanceamento entre o custo de refino que hoje ela tem, que é relativamente barato, com o preço internacional para poder manter o abastecimento intacto e a um preço razoável no mercado.
Diante do cenário, a direção da Petrobras já avalia a possibilidade de atender 100% da demanda de diesel no Brasil. A ideia será debatida em maio, junto com o plano de negócios da empresa para os próximos anos. Evidentemente, né, Gesualdo Almeida, num ano eleitoral, tudo que o governo não queria era um choque aí do petróleo que pode trazer, evidentemente, uma inflação na mesa do brasileiro. A gente já observou isso em anos eleitorais, o estrago que isso acontece de fato aí, né, a inflação. A gente é dependente, já falou muitas vezes nesse jornal ainda, do transporte por caminhões, então não tem como evitar toda essa situação e não tem como ter controle, porque a gente está falando aqui ao longo dessa edição, não sabe o que o Trump vai fazer e o que o Irã vai fazer, então fica todo esse cenário em aberto aí num ano eleitoral aqui no país. Como especialistas que nós já ouvimos hoje, inclusive aqui na Jovem Pan, o governo não é apenas refém, ele é um passageiro de toda essa situação. Em relação aos combustíveis, o que ele poderia fazer, eventualmente ele já fez. Zerou os impostos federais, cerca de 19% do preço médio do combustível são impostos estaduais. O governo federal tem tentado um ajuste republicano com esses estados, a fim de que eles reduzam o valor desses impostos e sejam compensados de alguma outra forma, mas o valor da commodity é ditado pelo cenário internacional. E o cenário internacional hoje é muito volátil, porque exatamente a posição do governo americano, do Donald Trump em especial, personalizando agora o governo americano, também é muito volátil. Não sabemos sequer qual é o propósito da guerra, qual é o seu objetivo. Isso é muito claro, não se declara um objetivo, porque em qualquer cenário Donald Trump, se declararia o vencedor. Se ele declarar um cenário e não consegui-lo, ele passa a ser um perdedor. Portanto, ele deixa em aberto todas as expectativas. O que a gente sabe é que ao final desse conflito, seja da forma como for, ele se declarará um vencedor. É possível uma invasão terrestre? É, mas a declaração de guerra precisa de autorização do Congresso. Entretanto, nas 3 últimas guerras que nós tivemos, os Estados Unidos como protagonista, no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão, e todas elas iniciadas por presidentes republicanos, não houve no primeiro momento autorização do Congresso. Houve uma comunicação de invasão e essa comunicação permite que pelo menos 60 dias tenham-se operações de guerra. Mas isso também implica em autorização do Congresso para receitas orçamentárias. E acho que aqui vai ser o grande desafio do Trump. Em épocas de eleição também lá, que se avizinham, em épocas em que o Partido Republicano começa a perder espaço pelas bobagens feitas por Donald Trump, é muito improvável que o Congresso autorize gastos militares na atual conjuntura de aumento de inflação em próprio território norte-americano. Entretanto, é de se ver. E é de se ver exatamente porque não dá para fazer um prognóstico em razão dessa volatilidade, dessa inconsequência de atos tomados por Donald Trump. Bom, vocês se lembram, a gente abriu essa edição do Jornal Jovem Pan dizendo que o piloto do caça abatido tinha sido resgatado. Bom, agora há pouco, Donald Trump disse na rede social dele, a Truth Social, que esse piloto está gravemente ferido. O republicano disse que o militar é muito corajoso por ter sobrevivido às buscas iranianas até que as forças norte-americanas chegassem até ele. Nessa publicação, Trump deu mais detalhes sobre o estado de saúde do piloto e também sobre a operação de resgate. O piloto foi levado para o Kuwait para receber tratamento médico, então, de acordo com a última atualização, agora há pouco, de Donald Trump nas redes sociais.